Oi, gente. Tudo bem? Gente, o que está acontecendo na igreja da Lagoinha? Ontem eu fui lá, né, numa delas. Gostei muito do culto, amei. Só que no final do culto, o pastor falou que devido, né, aos escândalos, ao que estava acontecendo na mídia, que eles iriam ter que fechar aquela unidade. Então eu não sei se isso vai ser geral, se vai ser todas as igrejas da Lagoinha que vão fechar. Mas tava um clima assim, sabe, de muita tristeza, muita mesmo, de muita dor, assim, entre eles, né, os membros, os pastores, as pessoas. Foi perceptível a tristeza deles, entende? Então, a gente tem visto, né, essas reportagens falando sobre a questão do banco, né, que tá aí na mídia. E as pessoas estão falando, né, sobre a igreja. Gente, o que tá acontecendo, eu não sei direito o que tá acontecendo, mas sei que tá uma tristeza generalizada. A igreja toda, uma tristeza profunda pelo que tá acontecendo. Provavelmente muitas pessoas estão indo para outras igrejas, outras podem estar até se desviando mesmo, né? Não querendo saber de igreja mais. Espera aí só um pouquinho. Em 7 quilômetros, mantenha-se à direita para a rodovia BR-040. Calor aqui. Então, isso pode estar acontecendo de muitas pessoas estarem se desviando, indo para outras igrejas devido a esses escândalos que estão acontecendo lá. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a tristeza deles é estarrecedora, assim. Apesar de Deus ter falado muito comigo no culto, eu fiquei super triste de vê-los daquela forma, sabe? Muito tristes, muito mesmo, chorando, as pessoas assim consternadas, sem saber o que fazer. E é triste a gente ver essas coisas. Tomara que Deus abençoe, que dê uma solução, que essas pessoas não se desviem, que elas não saiam da presença de Deus, né? Que eles arrumem uma maneira de superar isso tudo. Mas isso para nós fica um alerta, né? Tanto para os membros quanto para as igrejas mesmo, né? Quantos escândalos têm surgido nos últimos tempos de igrejas, pessoas que... Eu não estou falando diretamente da Lagoinha, porque eu não sei exatamente tudo o processo que está acontecendo. Eu não sei dizer. Eu vi alguns boatos, algumas coisas falando, mas eu não posso falar exatamente. Mas que lá dentro as pessoas estão consternadas, as pessoas estão assim muito mal, muito tristes. Isso é verdade. Então, assim, se alguém erra, se o pastor erra, não é só ele que sofre, né? Se o pastor faz alguma coisa errada, todo o corpo sofre. Não só o pastor, né? Mas a liderança da igreja, ela pode matar pessoas espiritualmente, né? Pelas coisas que eles fazem. E eles não têm noção da responsabilidade que eles têm sobre a vida das pessoas. Jesus, quando falou para Pedro tinha caído, né? Tinha negado Jesus. Quando Jesus apareceu para ele depois de ressurreto, ele disse: Pedro, tu me amas? E ele falou: tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas
ovelhas. Então, nós temos, os pastores têm que apacentar as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, sabendo que as ovelhas não são deles. As ovelhas são do Senhor Jesus. Deus vai cobrar dessas pessoas, não só da Lagoinha, não, mas de todas as igrejas, de toda a liderança. Cada pessoa que entrou ali dentro, cada pessoa que estava debaixo da responsabilidade, porque aquelas pessoas são ovelhas de Jesus e não dos pastores, né? Os pastores estão representando o verdadeiro pastor, que é Cristo. Então a responsabilidade é enorme. Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Melhor seria amarrar uma corda a uma pedra de moinho e lançar-se nas profundezas do mar do que fazer um desses pequeninos tropeçarem. Então a responsabilidade de um pastor, de um líder, é extrema, é enorme, não é uma brincadeira. Obras de Deus não é brincadeira, não é status, não é empresa, não é negócio, né? Obras de Deus, você está lidando com eternidade, com vidas eternas que podem ir para o inferno eternamente por uma coisa que você faz. Então, eu fiquei super, super triste com o que eu vi lá na Lagoinha e espero em nome de Jesus que eles se reergam, né? Não sei o que vai ser feito, não sei como que eles vão fazer, mas agora essas ovelhas estão perdidas, estão, né, sem saber o que fazer. É claro que Deus está cuidando de tudo, Deus está guiando tudo, mas isso aí é um alerta para as outras, né? As outras que agem como dominadoras do rebanho. Não estou falando que a Lagoinha era assim, não, viu, gente? Eu gosto da igreja da Lagoinha, tanto que eu estava lá. Se eu não gostasse, eu não estaria lá. Só que tem igrejas que tratam as ovelhas como se fossem delas, como se fossem propriedade deles, ou desprezam, ou tratam de qualquer maneira, né? Você está lidando com almas eternas pelas quais Jesus morreu. Jesus morreu por elas. Você vai prestar conta de todas elas que o Senhor confiou a você. Então, se você não ama pessoas, se você não ama almas, se você trata a igreja do Senhor Jesus como se fosse uma empresa, um comércio, se eu fosse você, eu largaria isso agora. Se eu fosse você, eu abandonaria isso, pedir perdão a Deus e ia cuidar da sua vida. Se você está lidando com a obra de Deus relaxadamente, a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, o peso do rigor de Deus será muito maior sobre vocês do que sobre eles, do que sobre as ovelhas. Então, eu te dou um conselho, você que é pastor, você que é líder de uma igreja, se você não ama as ovelhas de Jesus, se você não trata elas com cuidado, com amor, com zelo, abandona esse cargo, porque você vai sofrer um dano enorme. Jesus disse: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Então, esse é um conselho para vocês, que o que está acontecendo na igreja da Lagoinha sirva como exemplo para todos. Não trate a obra de Deus como uma empresa, como uma propriedade particular sua. Você está lidando com ovelhas do Senhor e Ele vai requerer de você todas elas. Você vai ter que prestar contas de todas elas para o Senhor. Então, se você acha que você não é apto para cuidar de pessoas, porque ter igreja não é só pregar, gente. Pastoreio não é pregação. Pastoreio é cuidado de almas, é cuidado com pessoas. Agora, se você não tem capacidade de cuidar de pessoas, saia. Deixe que Deus levante outros. Não entre para uma coisa que você não dá conta e acaba destruindo almas, destruindo vidas. Eu vi ali ontem umas cenas assim de
cortar o coração das pessoas consternadas, chorando. Então, assim, sem saber para onde vão. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todos, né? De todos nós. Começar por mim. Que a gente tenha cuidado com as pessoas. Aprender a lidar com as almas. Não tratar as pessoas como lixo, como nada. Porque você está lidando com almas preciosas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Então, o zelo da tua casa me consome, como disse Jesus. Tenha zelo pelas coisas do Altíssimo. Se você não dá conta, pede para sair, mas não destrua a obra de Deus. Não destrua, porque a Bíblia fala assim, não destrua a obra de Deus por causa da comida e muito menos por causa de outras coisas. Tenha zelo de Deus. Tenha temor do Senhor no seu coração. As ovelhas não são suas, são ovelhas de Jesus. Em 300 metros, mantenha grande beijo para você, que você repense o que você tem feito e que a gente ore por eles, pela Lagoinha, pelos membros, pelos pastores, pela liderança, que o Senhor Jesus direita para a rodovia BR tenha misericórdia. Ao invés de ficar criticando, julgando, que a gente tenha misericórdia, né? Como Deus teve misericórdia de nós, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo.